Boa tarde, pessoal. Tô aqui um pouquinho nervosa com a minha primeira live, vamos ver quem vai entrar. Mas para quem já me conhece, né, para quem ainda não me conhece, quem está entrando pela primeira vez participando, eu sou Isabela Ribeiro, secretária executiva Trilingue. E eu me desafiei a fazer pela primeira vez, né, participar, fazer uma livezinha. Na verdade foi a pedido de uma querida, uma seguidora oba, foi Marcinha, entrou a Marcinha aqui, que participa com a gente no Pepita Secretaries Club. Seja bem-vinda. Eu tô comentando aqui que eu tô um pouquinho nervosa, é minha primeira live, mas vamos participar, vamos me ajudar aí para que a gente possa desenvolver da melhor forma. Eu tô comentando aqui que essa ideia, né, especialmente desse tema, dessa live, foi uma sugestão da Michelle, ela é secretária executiva também, participa do Pepita Secretaries Club, e tinha um pouquinho de curiosidade sobre o tema, então eu achei que seria uma boa ideia, até mesmo porque a gente está próximo do FISEC, que é o nosso maior fórum, né? E aí me deu vontade de falar um pouquinho sobre como que eu cheguei até o Pepitas, né? Como que foi, como que isso se deu. E na realidade, o que me fez chegar até a Pepita e várias outras coisas que aconteceram na minha jornada foi de fato essa minha busca contínua, essa minha busca pela melhoria contínua. Eu sempre busquei isso desde muito cedo. E por isso que, enfim, isso me agregou muito na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, essa mentalidade, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Então, assim, o tema da live de hoje é a busca por melhoria contínua e comentando um pouquinho sobre a minha história com o clube, né? Com o Pepita Secretaries Club. E eu coloquei algumas perguntas, né? Na verdade, eu coloquei uma marquinha lá para me fazerem perguntas. Eu recebi 2 perguntas bem interessantes que vai nos ajudar a desenvolver a desenvolver a live hoje. Oi, Rose, tudo bem? Entrou aqui a Rosângela, super querida. Obrigada pelo apoio. Eu tô comentando aqui, tava com a Marcinha aqui falando que é a minha primeira vez, tô um pouquinho ainda nervosinha, mas vamos desenrolando, vocês vão me ajudando aqui para desenrolar da melhor forma possível. O tema é sobre melhoria contínua, né? Como eu falei, eu recebi 2 perguntas. Uma delas foi falando um pouco sobre como é que eu me atualizo, né? Se eu costumo ler, tem algum livro específico, qual tipo de leitura que eu faço. Eu vou tentar direcionar dessa forma, até mesmo por causa do tempo, para que não seja uma coisa, né, ficar repetitivo, para que a gente depois vai ficar gravado. E aí a gente vai recebendo, se tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente vai falando aqui. Então, sobre essa questão de leituras, de atualizações, eu fiquei refletindo um pouco, né, como é que isso funciona pra mim, porque na realidade tem algumas leituras cruciais que realmente foram, assim, desde o início da minha carreira, durante os estudos, né, que foram bem cruciais pra mim e que eu sempre reforço, inclusive eu sempre indico essas leituras. Uma é sobre planejamento estratégico, é realmente bem voltado para a área administrativa, mas eu sempre gostei muito desse tipo de leitura, voltada para liderança, voltada para motivação, voltada para negociação, para essa questão bem administrativa mesmo. E sempre, na realidade, assim, desde sempre, eu sempre busquei aplicar de alguma forma os aprendizados, tanto nas leituras, quanto em conversas, quanto, enfim, em pessoas que eu via como mentoras ou que eu admirava. Então, mais recente, né, falando de maneira mais recente, um dos livros que, assim, fez total diferença pra mim foi Os 7 Hábitos, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, que é do Covey. Esse livro realmente fez uma super diferença. Eu conheço ele há muito tempo, tinha ouvido falar, tinha vontade de ler, mas nunca tinha lido. Oba! Isabelle, Diogo, sejam bem-vindos à nossa live. Interajam, tirem dúvidas. A gente está falando aqui sobre essa questão de desenvolvimento contínuo, né, dessa busca em todas as áreas, independente de ser no secretariado, porque eu falo muito do secretariado, mas a minha ideia aqui é falar realmente de vida, falar para todos aqueles que têm interesse em ter uma busca, um desenvolvimento na sua vida, na sua carreira, seja ela qual for. Então os 7 hábitos, realmente ele me deu um start, né, diferenciado, assim, me deu um restart.
porque ele fala muito justamente desse trabalho interno, né, do trabalho do ser, da gente modificar e da nossa mentalidade, da forma com que a gente vê as coisas, né? Como que a gente busca realmente organizar não só a nossa vida profissional, a vida pessoal, tendo alguns pilares, né, bem específicos. Sempre tendo o objetivo em mente, buscando ser proativo, buscando pensar no ganha-ganha, que são formas que eu sempre pensei, que eu concordo muito e fez muito sentido pra mim. Por isso que ele teve ele foi bem especial, um livro que eu super indico. E assim, o meu dia a dia é bastante corrido, para quem me conhece sabe, eu faço muitas atividades, participo de muitos projetos, além do meu trabalho, além da minha atuação como secretária executiva. Hoje eu atuo nos canais Fox Sports, atendendo a alta direção. Então, além do meu trabalho formal, eu participo de outros projetos, né, do clube, que eu vou falar mais adiante, do Pepita Secretaries Club, mas também de alguns projetos voluntários, sociais. Na minha paróquia, eu participo de um projeto de pré-vestibular universitário, e além da coordenação, eu também participo dou aula de espanhol como professora voluntária, e participo com um trabalho realizado com jovens e adultos. Né? Isso também é algo assim que eu gosto muito, que me ocupa os finais de semana e alguns outros dias da semana também. Então, assim, nesse dia a dia, nem sempre hoje, né, pra mim é complicado ter um tempo específico para fazer leituras que eu gostaria, inclusive, né? Então, como é que eu tento fazer esse balanço? Como é que eu faço esse balanço? Eu faço esse balanço através das próprias ferramentas que a gente tem hoje tecnológicas, né? Através do YouTube, através dos TED Talks, do próprio Instagram e Facebook. Facebook eu não tenho usado tanto, mas é interessante como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode pegar esse nosso momento do dia a dia e buscar coisas interessantes, né? Não só ficar, utilizando de maneira inadequada, vendo bobagens. Hello, Marci entrou! Seja bem-vinda! Interage aqui com a gente, acabamos de entrar. Então, assim, é muito interessante esse processo. Eu procuro colocar isso no meu dia a dia, de colocar os vídeos enquanto eu tô, fazendo alguma atividade em casa, mas sempre buscando agregar. Obrigada, Marcinha, pelo apoio. Sempre busco agregar, busco otimizar esse tempo, né, no dia a dia. Isso pra mim sempre foi muito importante, não é de hoje. Às vezes eu sei que eu exagero um pouco nisso, né? Inclusive hoje, eu tô buscando esse equilíbrio, porque ser produtivo, né, tá o tempo todo ocupado, né? Isso é muito claro. Hoje a gente observa muito isso e tem sido falado bastante, né? Porque às vezes a gente quer fazer várias coisas sempre ao mesmo tempo, querendo contribuir. Eu sou uma dessas pessoas. E às vezes a gente precisa também saber o momento de frear, diminuir um pouco para cuidar um pouco mais da saúde, cuidar um pouco mais da casa, enfim, essas coisas assim também. Então, essa parte, né, de se manter atualizado, de leituras, é super importante e eu procuro sempre fazer isso nos meus momentos de trânsito, que eu falo, porque realmente eu não tenho muita paciência, eu não gosto de ficar quieta, eu sou mais ativa, eu sou da ação, eu sou, né, de fazer, eu sou de execução. Então, o que eu faço? Me conhecendo dessa forma, eu tento que, no meio do caminho, né, fazer a utilização. Por exemplo, eu tô no ônibus, tô numa fila, enfim, eu sei que eu vou ter em algum momento que eu vou ficar um pouquinho sem fazer nada. Então, eu procuro aproveitar. Olha, Paulinha, seja bem-vinda, Pauli Yang. Sarinha também, que bom que vocês entrarem. Espero que gostem, interajam aí comigo. Eu tô contando um pouquinho aqui do meu jeitinho, como é que eu faço pra aprender mais coisas nesse dia a dia, nesse tempo tão curto, né? Infelizmente eu não consigo fazer tantas leituras quanto eu gostaria, mas eu sempre ando com um livrinho embaixo do braço, onde dá, a gente vai lendo, nem que seja uma página, duas, mas a gente tá ali se atualizando, então fazendo leituras bem direcionadas. Eu sempre gostei de fazer muito leituras direcionadas, para o que eu estou fazendo no momento, para o que eu quero me preparar, né? Porque eu estou me preparando, então eu gosto de fazer leituras bem direcionadas, né? E também essa parte dos vídeos, como eu falei, às vezes eu tô em casa, de bobeira, entre aspas, ou então fazendo alguma coisa, organizando a casa, e eu fico vendo vídeos de pessoas, influenciadores, pessoas interessantes, assuntos interessantes. Então isso é muito importante pra mim. E é uma dica que eu costumo dar, né, que é a questão da mentalidade.
porque eu sempre falo muito em mentalidade. Muito mentalidade por quê? Porque eu comecei a observar, enfim, conversa, depois de muito tempo, né, algum tempinho de carreira, algumas coisas que acontecem comigo, e eu comecei a observar isso, que o que fez um diferencial pra mim, o que fez um diferencial na minha vida, enfim, da onde que eu venho de uma família muito humilde, eu venho de situações muito adversas e graças a Deus, através da educação, eu consegui realmente ter um diferencial, né, em relação ao trabalho, em relação a várias coisas que eu conquistei. Sem dúvida, a mentalidade vai fazer a diferença, porque assim, você tem pessoas que estão na mesma situação, saem do mesmo lugar e pode ter, né, um futuro, resultados muito diferentes. E o que isso vai fazer? Como é que isso é feito? Sem dúvida, a forma, né, que você pensa, a forma que você vai atrás dos seus resultados, isso vai fazer a diferença. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, e aí eu vou para a segunda pergunta, inclusive, né, que foi falado sobre planejamento de carreira. Como é que eu fiz ou como é que eu faço meu planejamento de carreira? E eu fiquei refletindo sobre isso também, né? Eu falei, nossa, como é que foi isso pra mim? Porque, de fato, eu fiquei refletindo lá no início. Ah, Isabela, você planejava trabalhar em multinacional? Você planejou trabalhar com autodireção? Como é que foi? Pra ser bem sincera com vocês, não foi assim. Eu nunca planejei lá no início da minha carreira, eu quero trabalhar numa multinacional com altos executivos. Não necessariamente assim. O que eu fiz foi da seguinte forma. Quando eu entrei na faculdade, obviamente, né, fui entendendo o que era, quais eram as oportunidades que poderiam surgir através da minha carreira, daquele tipo de profissão. Então, o que eu fiz? O que eu sempre fiz? Até o lema que eu falo que eu tinha e até hoje eu gosto, né, que é assim, se prepare para as oportunidades. Prepare-se, né, esteja pronta para quando aparecer o cavalo, né, para você subir nele e ir atrás, ir no caminho certo. Ou, se a oportunidade não aparecer, você tem que fazer ela acontecer. Então isso realmente foi algo que sempre permeou a minha carreira. Por um exemplo simples para vocês, assim, o estudo, por exemplo, de idiomas. Na minha carreira como secretária executiva, sem dúvida, nessa profissão é muito importante você ter, no mínimo, né, o idioma inglês, porque é ele que vai te dar a oportunidade de estar, por exemplo, numa empresa internacional, numa empresa multinacional, porque realmente é necessário, você precisa se comunicar, você precisa trabalhar com o idioma. Então, se eu não tivesse me preparado ou buscado investir nesse idioma, sem dúvida, eu não teria alcançado alguns logros que eu alcancei por conta disso. Só que lá atrás, na época que eu estava na faculdade, me preparando, se eu falasse, eu planejei estar nessas empresas, não necessariamente. Mas o que eu fiz? Eu construí, né, eu sempre me dediquei a essa preparação. Seja relacionado, por exemplo, aos idiomas, seja relacionado à questão comportamental, à questão de habilidades também. Né, Ti? Seja bem-vinda, Rafael, Alessandra. Interajam aí comigo. Me falem também se vocês têm alguma curiosidade ou então tem alguma sugestão, alguma ideia sobre esse tema aí, sobre desenvolvimento contínuo, né? Como é essa busca, como é que vocês fazem, se quiserem compartilhar comigo como é que vocês pensam a respeito disso. Eu tô falando aqui um pouquinho da minha história, como que isso funciona pra mim, como que funcionou, né, também. Então é isso. Essa busca é isso, se preparar dentro do que você está fazendo, dentro do que você gosta, obviamente, né, do que você vê de mercado. Então, entender qual é aquele perfil. Nesse caso específico, né, falando de secretariado executivo, o que é necessário dentro desse perfil profissional para ser um profissional de excelência. Então, é isso que eu vou buscar. Eu vou me preparar para ter um bom resultado voltado tanto para questões técnicas, né, como eu falo, de atendimento, de comunicação, de idiomas, de negociação, como eu comentei lá no início. Eu sempre gostei muito desse tema, né, de entender as habilidades, como é que você faz para ser, enfim, um bom negociador, para ter resultados, essa parte de motivação, especialmente de trabalhar com pessoas, porque independente da área que a gente esteja, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na vida social, a gente lida com pessoas a todo tempo, né? Então eu lembro assim, na minha época, que não faz tanto tempo assim, mas se falava muito nessas áreas, né? Você é das exatas, você é das humanas, né? E isso era muito forte antes, né? Eu sempre fui das humanas, sem dúvida. Mas hoje a gente sabe que não existe isso, independente de você ser teoricamente de uma área de exatas, você precisa lidar com pessoas, porque hoje é muito mais claro a gente ver que
você ter alguém que tenha um conhecimento técnico, que saiba fazer, mexer numa máquina, enfim, fazer um processo. Isso teoricamente é simples, porque você aprende na faculdade, né? Você aprende, você desenvolve dessa forma. Mas você lidar com pessoas, você ter bom senso, você ter sensibilidade ao outro, né? Ter cuidado com o outro, ter esse trato humano, ter essa sensibilidade, infelizmente, isso é uma coisa que se aprenda na escola. Infelizmente, não. Não de maneira formalizada, vamos dizer assim, né? Algumas hoje sim. Mas não é algo tão comum pra gente, né? A gente não aprende isso no jardim de infância, por exemplo, né? A gente aprende no recreio, no intervalo, quando você tem um coleguinha que é seu amigo, ou quando você briga com um coleguinha, por exemplo. Então aí já é o trato humano que você lida ali no dia a dia. Mas você não tem, muitas vezes, uma preparação para isso. Então, assim, eu dou graças a Deus, eu tive a oportunidade, tanto desde a época do Cefet, quando eu fiz o curso técnico em eventos, quanto nas faculdades de secretariado e administração, de ter temas relacionados, né, a essa parte de relacionamento interpessoal. Isso, assim, foi super interessante. E uma coisa que foi muito boa é isso, é trazer esse conhecimento da sala de aula, trazer essas dicas de professores e implementar isso no dia a dia. Isso faz diferença, né? Não adianta só eu fazer uma leitura, ler 1000 livros por ano, enfim, ser, entre aspas, né, aquela CDF, enfim, você fazer tudo certinho, mas se eu não aplico aquele conhecimento. Todo conhecimento é válido, mas ele realmente tem que procurar ser aplicado. Inclusive, como eu sempre falo, né? Todas as experiências, na verdade, de vida, independente de ser uma coisa boa ou uma coisa não tão boa, uma coisa ruim que aconteça com você, sem dúvida, é importante tirar um aprendizado dali, né? Por exemplo, o dia a dia, poxa, eu errei aqui, ou então como foi que eu me senti? E aí você vai realmente conseguir se transformando, né? Você conseguir sempre se melhorando. E essa minha busca por desenvolvimento contínuo, melhoria contínua, ela sempre foi muito dual, né? Em que sentido? Ela não é só no sentido profissional e acadêmico, sempre foi muito nesse sentido pessoal mesmo, de como que eu, como pessoa, posso me melhorar, ser um ser humano melhor, ser uma pessoa que vai ser, né, querida, que vai estar naquele ambiente, que vai ser bem-vinda e vice-versa, né? De trazer harmonia e não o contrário, porque tem pessoas que parecem que, assim, infelizmente, que gostam, né, da intriga, que gostam da separação, que gostam de problemas, infelizmente. Mas muitas vezes não é que a pessoa goste daquilo, é porque ela não se dá conta dela mesma. Ela não se dá conta dela mesma, do que ela pode levar de bom para o ambiente e do que ela pode ter de retorno. Como pode ser boa essa troca, infelizmente. Gui, seja bem-vindo! Carlinhos também, vamos interagir aí comigo. Que bom que vocês entraram, são os meus fãs, ó. Eu quero muitos coraçõezinhos aí. Sejam bem-vindos, meninos. Então, a gente já falou aqui um pouquinho, como vocês sabem, o tema da live, né, sobre melhoria contínua. Quem me conhece um pouquinho sabe o quanto que eu gosto, né, de estudar, de me desenvolver e especialmente de ajudar as pessoas ao meu redor a também se desenvolverem, né, de alguma forma, de aprenderem, enfim, de dar ideias, de trocar ideias. Isso é muito legal. Sarinha está comentando aqui, né? Usar a inteligência interpessoal é extremamente importante para a nossa função. Além das habilidades emocionais, quais outros aspectos da sua formação foram importantes para o desenvolvimento? Obrigada, Sara, pelo comentário super legal. Como a Sarinha falou, realmente, essa parte de inteligência interpessoal é essencial na área do secretariado executivo. Que a gente lida, né, com diversas pessoas, com diversas hierarquias dentro da companhia, e às vezes uma fala nossa, ela pode, né, impactar de uma maneira muito positiva ou muito negativa dentro de um grupo, dentro da equipe, enfim. Então realmente a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Claro, além dessas habilidades emocionais que são essenciais, né, que deveriam ser base, e que, enfim, especialmente para a nossa função, respondendo a pergunta da Sara, eu sempre busquei muito esse aspecto intelectual mesmo, né, quando eu digo assim, no sentido do estudo, né, como eu falei, pela própria formação, né, de fazer 2 faculdades não foi, quando eu passei nas 2 faculdades eu tomei essa decisão de realizar, porque eu entendi que era coerente, né, que tinha a ver, que tinha, enfim, foi uma estratégia, vamos dizer assim. Então, eu sempre busquei desenvolver também, além dessa parte intelectual, as habilidades, né, comportamentais especialmente.
de ter essa percepção, né, de como que você está no ambiente, de ter esse bom senso. Porque às vezes, infelizmente, claro, aí a gente tem que ter um cuidado. Não é você deixar de ser você e você criar uma capa, não é isso. Mas é você ter o cuidado de como que você tá no ambiente, né? Qual é a sua responsabilidade para as pessoas que você lida no dia a dia. Enfim, eu acho que isso é algo que tem que ser bem pensado. A gente tem que estar bem consciente disso, se preocupar com essa nossa responsabilidade. Não só como ser humano, mas também dentro da sua área profissional. Então, dentro do secretariado, o papel comportamental, né, essa habilidade comportamental, ela é muito importante. E é uma das coisas que eu sempre busquei muito. E eu agradeço também até pela formação que eu tive do ensino técnico, né, de ter uma formação profissionalizante. Isso já me deu essa visão, né, de mercado. Então, essa preocupação do comportamento, de como que você tem que lidar com as situações, de ter realmente uma responsabilidade até perante a sua imagem. E uma palavrinha que a gente tem falado recente, eu falei hoje sobre ela e li essa semana, sobre credibilidade. Eu sempre trabalhei muito em cima da minha credibilidade. E o que é credibilidade, né? A gente fala muito nessa palavrinha e aí, recentemente, essa semana eu estava lendo sobre isso. A credibilidade nada mais é do que você ter coerência entre as suas ações e a sua fala. Porque muitas vezes, hoje, a gente vê muitas pessoas falando, né? Falando bonito, sabendo o que fazer, mas na prática não estão agindo de acordo. Então, quando você vê pessoas falando algumas coisas e fazendo diferente, isso sem dúvida faz com que ela perca a credibilidade, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre me preocupei muito. Por quê? Porque eu acho que assim, a gente tem que ser muito coerente, né? Claro, errar é humano, com certeza, mas assim, a gente precisa ter essa preocupação, ter esse resguardo, né? Não só com a nossa integridade, mas com a nossa credibilidade, sim, perante essa questão profissional. Mas agora, eu espero que tenha respondido, Sarinha, me fala também se tem mais alguma coisa a acrescentar, você saiba disso, você é uma inspiração também pra mim. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sara, ela é secretária executiva de São Paulo, num evento do Pepitas, e assim, eu vou entrar mais a fundo agora dentro dessa história com o Pepitas Secretaries Club e dizer o quanto que isso foi importante na minha carreira e na minha vida pessoal, assim como um todo. E eu conheci pessoas muito especiais e que às vezes numa conversa, numa fala, fizeram muita diferença. Me tocaram muito fundo, né? E a Sara é uma dessas pessoas, saiba disso, Sarinha. Eu aprendi muito com certos detalhes, em certos momentos que às vezes a gente não sabe como lidar, e conversar com pessoas que têm expertise, que têm experiência, que são sensíveis, né? Como eu falei ainda há pouco, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente interfere na vida das pessoas, porque às vezes uma fala, uma conversa faz uma total diferença, marca muito dali pra sempre, né? E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, então tenha sempre esse cuidado de plantar coisas boas, tá bom? Obrigada, Sarinha. Beber um pouquinho de água aqui. Então, agora vamos falar do Pepitas. Nesse lance da busca de melhoria contínua, como eu falei, quando eu cheguei, eu moro aqui no Rio, vai fazer 6 anos. Antes de vir para o Rio, eu já estava formada, já tinha 2 faculdades, estava fazendo MBA em agronegócios. Para quem não sabe, pode se assustar um pouquinho, Isabela Ribeiro, fazendo MBA em agronegócios. Exatamente. Como é que foi isso? Na época eu estava trabalhando no Maranhão, numa agroindústria, como secretária executiva do presidente, um cara sensacional, e sempre muito preocupado. Pati, welcome, my friend. Minha amiga Pati, seja bem-vinda. E esse meu chefe, ele sempre foi muito preocupado com essa questão educacional. Tinha uma biblioteca maravilhosa, eu li muitos livros lá, inclusive muitos voltados para essa questão do corpo fala, né, do não verbal, e que me acrescentou muito, inclusive. E aí ele me incentivava, ele queria que eu ficasse lá, e aí por isso eu acabei decidindo fazer o MBA em agronegócios pela USP, era um MBA à distância. E isso foi muito bom, porque quando eu vim para o Rio isso não me atrapalhou. Porém, claro, era um outro foco, né? Era mais voltado para a parte de gestão e tinha a ver mais com o que eu estava atuando lá e até pensando em futuro. Porém, eu vim para o Rio e tudo mudou, né? De repente o agronegócio não fez mais tanto sentido. E até era engraçado, porque quando eu falava aqui, comentáriozinho aqui, está com as pessoas que levam para frente e avante faz toda a diferença. Marcelene Monteiro, é isso mesmo.
sem dúvida, né? É muito importante a gente estar perto de pessoas que nos acrescentem e também acrescentar as pessoas que estão ao nosso redor, isso sem dúvida. Então, assim, eu tive a oportunidade, né, e tenho até hoje de estar perto dessas pessoas, isso é muito bom. Então a gente precisa às vezes estar ligado, né, como eu falo, de olho aberto, não assim com interesse, com aquela questão negativa, não, mas é sempre de ter um ambiente positivo, né, de um ambiente que vá construir relações no qual se gera certos tipos de comentários, de intrigas, de fofoca, são coisas que não são saudáveis e sem dúvida não vão te acrescentar. Por isso que eu sempre falo assim, naturalmente as coisas vão se aproximando de você, né? Como eu falo, o universo conspira. Então, por exemplo, se eu vejo muito esse tipo de movimento, é uma coisa que não faz parte. Então, logo eu vou me afastar naturalmente, né? Voltando, então. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui no Rio, eu ainda estava fazendo esse MBA em agronegócios e eu tinha colocado, isso é uma outra situação. Eu sou muito obstinada também. O que eu me decido, eu quero terminar. Eu não gosto de terminar as coisas pelo meio, de largar as coisas pela metade. Então eu falei assim, eu vou terminar isso de qualquer forma. Eu já realmente não estava muito mais afim, mas eu falei, vou terminar, não vou perder, né, o caminho. Então eu terminei esse MBA. Depois que eu terminei esse MBA, aí eu falei assim, gente, não tem jeito. Eu já atuo na profissão, na época acho que era um pouco mais de 8 anos. Mesmo assim, às vezes eu tinha um pouco de dúvida. Por quê? Como eu tenho 2 formações, né, em administração e em secretariado, eu sempre atuei em secretariado, até mesmo pelas oportunidades que apareceram pra mim, eu me apaixonei e fui ficando. Porém, eu tinha, assim, uma vontade de me especializar em algo pensando na parte administrativa. Porque na administração, normalmente a gente se forma e se especializa. Ou em finanças, ou em RH, alguma coisa assim, específica. E eu tinha um pouco isso na cabeça, como se eu precisasse fazer isso. E somente quando eu cheguei aqui no Rio, já depois de alguns anos de carreira e de atuação, eu realmente vi que o que eu queria seguir mesmo era o secretariado executivo. Atuando na alta direção, fazendo parte dessa visão estratégica das empresas, sem me prender em algum grupo específico. E foi nesse momento, quando eu realmente me dei conta de que era isso que eu queria, que eu comecei a buscar investir especialmente no secretariado mesmo, né? Porque antes disso eu buscava outras especialidades. Eu uma vez até iniciei um MBA em Direito Ambiental, por exemplo, porque eu trabalhava numa empresa de meio ambiente e tudo, então assim, eu sempre tentava me especializar ou entender um pouco mais sobre o negócio fim da empresa. Foi quando, nesse momento, eu me dei conta de que eu precisava realmente investir no secretariado, porque mesmo tendo feito a graduação, eu poderia mais, né, me desenvolver mais. E foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre cursos, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu vou responder, aqui a Marcinha perguntou, como o curso dos 4 Cs do Pepita Secretaries Club te ajudou profissionalmente? E é sobre aí, Marcinha, que eu vou entrar, é justamente aí. Como foi que eu conheci a Pepita? Eu comecei a buscar cursos voltados para o secretariado, para me desenvolver na área, aquilo que a gente comentou lá do início, né? Mesmo fazendo bem, eu nunca tive problemas, ao contrário, sempre fui muito, assim, tive muitos feedbacks, sempre tive muita coisa boa da minha atuação. Porém, eu comecei a ver que eu poderia sim aprimorar, que não era só a graduação, porque eu achava que eu já tenho a graduação, não preciso fazer alguma coisa específica. E aí eu comecei a fazer o MBA em assessoria executiva pela Uninter, também à distância, que foi algo sensacional. E foi aí que eu comecei a buscar os cursos, quando eu encontrei os 4 Cs, que é um curso Masterclass do Pepita Secretaries Club. Sendo que na época eu não conhecia, não fazia ideia o que era. Só que eu achei super interessante, né, o tema, os 4 Cs da marca pessoal do Secretariado Executivo. Esse é o nome do curso. E aí, na época, fui atrás, aí vi o valor. Na época eu não estava acostumada a investir muito, né, em cursos rápidos, em workshops, assim. E aí eu conversei com uma amiga que já era daqui, a importância de a gente ter pessoas, né, boas para dar dicas boas. A Marcela Brito, inclusive, que ela é secretária executiva, já estive aqui com ela fazendo parte como convidada de uma live algumas semanas atrás. A Marcela Brito já conhecia a Pepita e ela falou, amiga, vai lá que é bom, pode investir sem medo. E aí, tendo esse aval, né, de uma amiga que já estava aqui, já conhecia o mercado e já conhecia o clube, eu falei, então,
eu vou fazer esse investimento. E foi aí que eu participei pela primeira vez de um curso. Na realidade, esse curso era para ser em novembro de 2015. Era para ser em novembro e ele acabou sendo adiado para o início do ano seguinte, que já era 2016. E aí, na época eu viajei para Belém, fui passar férias. Quando eu voltei, Verônica, welcome! Seja bem-vinda, Verônica. E aí, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem aí, porque vocês sabem como eu sou. Me empolgo aqui falando das histórias, contando as histórias. Então, aí eu conheci o curso e tudo, mas eu ainda fiquei alguns meses até chegar o dia do curso. E eu tava super ansiosa. Então, o que eu fazia? Eu ficava ligando lá pro escritório da Pepita pra saber, e aí, o curso tá tudo certo? Quando é que vai ser? Mudou, não mudou? Então, assim, isso também é uma característica minha. Eu sempre fui muito proativa, né? De ir atrás do que eu queria, muito determinada. Então, assim, não ficar esperando, né? Ah, não vai ter, será que vão me ligar? Não, eu sempre fui muito atrás das coisas. Com quem que eu tenho que falar? Que foi uma coisa também que eu trouxe da minha mãe, né? Que ela sempre falou. Se você pode falar com Deus, vai direto a Ele, não vai aos anjos. Então, foi isso que aconteceu. Eu comecei a ligar pra ela, oi, Cristiano, seja bem-vindo. Eu liguei lá pro escritório e ficava atrás. Então elas já perceberam que tinha um diferencial ali. Quem é essa pessoa que tá super interessada, né? Eu imagino que tenha acontecido isso. Elas nunca me falaram sobre isso. Enfim, quando de fato eu fui fazer o curso, olha que legal. Por eu talvez ter interesse, eu mandei meu currículo lá pra... Currículo não, minto. Eu me cadastrei no clube primeiro, né? Eu entrei no site e tinha lá, cadastre-se gratuitamente no clube e tudo. Então, eu pesquisei já sobre todos os cursos, vi que ela tinha jornadas internacionais, jornadas nacionais. E eu fiquei super interessada. Eu falei, uau, quero participar disso. Como assim, né? Muita coisa legal. Então, o que eu fiz? Imediatamente eu me inscrevi, me cadastrei no clube, mandei minha ficha cadastral e eu percebi que eu tinha vários quesitos para participar, né, das jornadas internacionais, porque eu atendia a alta direção, já tinha experiência, já tinha uns anos de carreira, enfim. Eu tinha os quesitos necessários, então eu fiquei super animada e mandei. E aí começou esse contato com ela. Então ela me convidou, teve uma reunião, né, do conselho e eu fui convidada como uma outra colega também na época. Então nós fomos. Então antes de eu fazer o curso, na realidade, eu já participei de uma reunião do clube. E foi nessa reunião que eu me apaixonei, né? Essa foi a realidade. Por quê? Como secretária executiva, eu sempre fui muito sozinha. Porque nas empresas que eu trabalhei, eu sempre atuei sozinha, né? Dificilmente você... Claro, em grandes empresas você tem várias secretárias executivas e tudo. Mas, naquela época, inclusive... Aqui no Rio, eu atuava junto com uma outra secretária executiva que foi maravilhosa. Assim, ela é minha amiga, até hoje a gente dá super bem, trabalhamos super bem juntas. Mas a minha história sempre foi muito solitária, né? Uma função muito solitária. Então, quando eu cheguei naquela reunião, né, com mulheres assim super experientes, secretárias executivas de grandes empresas, eu era a mais nova, eu acho que estava naquele dia lá. Eu fiquei encantada, porque eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, né? Desde a época de Belém, na época da faculdade, a gente sempre fez muita diferença, né? No curso, de vestir a camisa, de entender o que é, da importância, né, da carreira, da importância da nossa profissão e fazer a diferença realmente. Então eu fiquei apaixonada quando eu vi aquilo. Gente, onde é que eu tava antes? Que eu devia estar aqui, né? Sempre. Então essa foi a história, foi assim que tudo começou. Então, no final da reunião, eu fiquei lá até o último minuto, porque eu falei, nossa, eu tenho que aproveitar tudo isso aqui. Então, eu fiquei até o último minuto, conversando com a Pepita, ajudando, já fui ajudando, né, organizando as coisas. Contei um pouco pra ela que eu poderia colaborar, porque como eu tinha formação em eventos, eu poderia colaborar. Enfim, eu comecei a ter várias ideias, né, e eu comecei a compartilhar com ela. Então, eu acho que ali também ela viu o meu potencial, viu que eu poderia colaborar de alguma forma, e a gente, né, a partir daí eu comecei a participar dos encontros já do clube mesmo. E eu, claro, não faltei nenhum, né? Não perdi nenhum. Até hoje, assim, dificilmente eu perco alguma coisa. Por quê? Porque eu vejo o quanto que isso contribui na minha vida e também que eu posso, de alguma forma, contribuir, né? Uma troca. Então, depois dessas reuniões, que já foram super, né? Assim, eu fiquei maravilhada. Quando eu fui para os 4-6, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Isso foi em maio.
né? Imagina, desde novembro do ano anterior, o curso foi só para maio, abril. Quando chegou em abril, na verdade, uma semana antes do curso, eu havia sido selecionada para participar da minha primeira jornada internacional. Então, assim, foi um momento, muita emoção para mim, assim, muito emocionante, porque eu, apesar de querer muito, né, eu fiquei muito, assim, até assustada quando eu recebi o e-mail dizendo que eu havia sido selecionada. E naquele momento foi interessante, porque assim, vejam, eu tô falando vários pontinhos pra vocês, mas eu gostaria que vocês analisassem também a questão das decisões, né, das escolhas, enfim, de como a nossa mente funciona, né, e como que é importante isso. Na semana que eu recebi esse e-mail falando, né, que eu fui selecionada e eu, claro, teria que fazer um investimento e eu iria representando a companhia e eu ficaria uma semana fora, seria na Espanha. O que acontece? Naquela semana eu já estava no projeto do metrô, aqui tem um colega, inclusive, o Cristiano, que está participando, a gente trabalhava junto nessa época. Naquela semana a gente já estava indo para os finalmente do projeto e ninguém poderia tirar férias. O meu chefe tinha tido uma reunião conosco dizendo que, né, o ideal é que ninguém tirasse férias porque a gente precisava estar totalmente focado ali, não precisava de todo mundo. Então, quando eu recebi aquele e-mail, eu falei, nossa, eu fiquei muito emocionada, fiquei feliz. E naquele mesmo momento eu pensei assim, que pena, eu não vou participar, porque ninguém pode sair de férias. Então imagina, se eu vou ter a coragem, meu chefe acabou de falar que não vai, né, pra ninguém sair, como é que eu vou falar pra ele isso, né? Ficar uma semana fora. Só que aquele mesmo momento, foi assim, passou isso na minha cabeça e depois eu pensei, porra, pera lá, por que não? Né? Deixa eu tentar. Poxa, eu mesmo tô me boicotando, eu ainda nem tentei. Eu nem sei se rolaria e eu mesma já tô me limitando, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou tentar. Aí, eu tinha um chefe também que é maravilhoso, uma pessoa sensacional, mas eu peguei aquele e-mail, eu encaminhei pra ele, explicando a importância que aquilo teria na minha carreira, né, na minha vida e também para a companhia. Porque quando você investe, né, em você, investe em conhecimento, investe em desenvolvimento, isso sem dúvida vai beneficiar, né, assim, todo mundo que está ao redor, não só você como pessoa, mas o seu desempenho. E no caso, fazer uma viagem internacional, né, esse que a gente chama de Fun Trip internacional, educacional, ele tem, assim, vários objetivos bem definidos. A gente tem um curso, né, que é uma semana de curso e de vivência. E o que é essa vivência, né? Desde quando eu nunca tinha ido para a Europa, então assim, e eu já tinha mandado muitos executivos, inclusive eu trabalhava com, né, gestores, expatriados que faziam muitas viagens internacionais. Então, assim, eu colocava eles, fazia logística, mas eu não conhecia na prática. Já tinha feito outras viagens para América Latina. Mas quando eu fui, né? Já pulei aqui, já até contei, já que eu fui. Mas vamos lá, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu mandei um e-mail pro chefe e me expliquei para ele a importância disso e, obviamente, o que ele fez. Obviamente não, que ele poderia ter falado que não, mas ele respondeu pra mim, e, assim, pra uma surpresa muito grata, ele me parabenizou e, assim, super me apoiou, sabe? Disse que sentia orgulho, né, de eu ter conquistado aquilo e que ele me apoiava e que ele me liberaria, né, claro, eu tiraria como férias essa uma semana. Então, assim, foi um momento realmente muito emocionante, por, né, tudo ter conspirado ali e algumas semanas após essa resposta positiva foi que eu participei dos 4Cs de fato. Marcinha, escuta essa. Ou seja, o que me levou para conhecer a Pepita foi a minha busca por melhoria contínua, por desenvolvimento profissional, né, por, assim, buscar uma forma de estar sempre, não me acomodar, né? E esse não me acomodar me fez encontrar ela, me fez entrar numa oportunidade que eu jamais imaginaria antes disso. E aí eu fui, né, em maio, quer dizer, no início de maio a gente teve o curso dos 4Cs, que foi, assim, simplesmente maravilhoso. E eu falo hoje sempre, assim, eu comento com as meninas em treinamento, que fez um diferencial gigante. Eu vou comentar aqui o porquê também. Além de tudo isso que eu já falei, né, que foi, imagina, foi, assim, menos de 6 meses, aconteceram todas essas situações. Mas, assim, 2 pontos que eu destaco aqui é essa questão da gente não se limitar pelo que parece impossível. Às vezes tem coisas que a gente pensa que é impossível ou que é muito difícil,
Oi, tia Thelma, seja bem-vinda, minha tia linda lá de Belém. Ela é uma que eu já convidei para vir aqui, ela também é secretária executiva, tem que vir para cá fazer cursos com a gente. Então, assim, não se limitar pelo que parece difícil ou impossível, não. Corra atrás do seu sim. Pode ser que, assim, como a gente sempre fala, né? O não você já tem, ele tá claro ali. Mas você tem que correr atrás do seu sim, de alguma forma, né? E essa mentalidade de pensar no resultado, como eu vou alcançar, como eu vou conseguir chegar no que eu quero, né? Não pensar nas coisas negativas, ou problemas que possam vir a te atrapalhar, vão ter sempre. Mas você tem que buscar olhando como, a gente fala assim, como água, né? A água, ela vai escoando, ela vai encontrando um buraquinho e ela vai vazar de alguma forma. Então eu vejo isso, que a gente tem que olhar, tem que buscar seguir aquele caminho para o resultado, para a solução, de alguma forma, né? Então, nesse caso, né, foi um exemplo. E aí, quando eu cheguei lá no curso do Pepitas, dos 4-6, que é justamente o foco principal desse curso é a gente se conhecer, né? Tanto que o tema é, né, os 4-6 da marca pessoal. A gente vai trabalhar muito voltado pro eu, né, pro ser, quem eu sou, qual é a minha marca. E isso, Marcinha, até respondendo a Marcinha, o que fez diferença pra mim, eu até brinco, assim, porque quando eu conheci a Pepita, que faz somente 3 anos, parece que é muito mais, mas faz somente 3, vamos lá, 3, 12, então faz o que? Eu já tinha uns 9 anos de carreira, atuando em grandes empresas e tudo, já com minhas formações, mas eu falo, né, de coração aberto, que assim, a partir do momento que eu conheci ela, que eu fiz esse curso, que eu tive toda essa vivência, mudou, né, mudou pra muito melhor, porque por incrível que pareça, eu olhei pra mim e falei, nossa, como é que eu consegui chegar até aqui com a mentalidade que eu tinha? Que eu achava que estava super bem, mas na verdade tinha muito a melhorar. E tanto que no dia lá do curso, eu lembro que eu contei essa história pra ela, né? Eu falei que ia, dei ok, confirmei minha presença, expliquei o que aconteceu. E aí, quando a gente teve um momento de fala, ela até perguntou assim, qual foi o seu logro, né? Qual foi a sua conquista essa semana? O que você fez de diferente no seu trabalho? Aí eu fiquei assim, não sei nada, né? Pra mim não tinha nada de demais, assim. Não tinha feito nada demais naquela semana. Ela falou, não, Isabela, conta. Aí foi que ela me despertou, né? Conta que você foi... você não se contentou com um não, né? Você foi atrás do sim e você conseguiu porque você foi atrás. Senão você poderia simplesmente, né, ter deixado pra lá. E isso é um diferencial. Isso é realmente a questão da mentalidade, a forma da gente pensar. Não se contentar com o não, ir atrás do sim, ir atrás do resultado, né, ir atrás de coisas boas e mostrar para as pessoas o quanto que aquilo é importante, o quanto que aquilo é bom, porque se você não fala, né, se você não mostra, se você não se mostra, as pessoas não vão adivinhar. E você não pode culpá-las, porque eu poderia falar isso, o meu chefe falou que ninguém vai tirar férias, enfim, ele me limitou. Mas na verdade não, se eu não tivesse ido atrás, quem teria se limitado seria eu mesma. Né? Então é isso que a gente tem que ter o cuidado, de não culpar, às vezes, as pessoas, de não apontar ou achar que a nossa limitação está na mão das pessoas. Porque isso é o que eu mais ouço, sabe? Chegou a Renatinha, minha coach preferida. Seja bem-vinda, Renata, interage com a gente. Então, assim, a Renata é maravilhosa, a gente já conversou muito sobre isso, mas é isso, a gente não pode deixar com que as pessoas nos limitem, né? Eu ouço muito isso, assim, diariamente, mas claro, isso como eu falo, é uma busca nossa, a gente tem que entender isso, que não é o outro que vai nos limitar, que muitas vezes são as nossas decisões, a nossa forma de pensar, esse nosso dia a dia que acaba nos limitando, né? Essa acomodação, essa zona de conforto, é ficar ali achando que tá tudo bem do jeito que tá e não se preocupar com esse algo a mais, tá? Então, assim, essa é a introdução, né, da minha vida com o Pepita Secretaries Club. A partir daí, quer dizer, eu já comecei de carrão de cena, né? Já comecei fazendo uma jornada internacional. Falando só um pouquinho do que essa jornada me trouxe. Claro, primeiro, né, conheci a Espanha, maravilhoso, conheci algumas cidades, assim, que foi um sonho, né? Ficamos assim, eu e a Marcelinha. Ainda tive a oportunidade de ir com uma amiga, que ela também foi selecionada. Então conheci um grupo de pessoas maravilhosas. E assim, voltando para a questão do trabalho, Isabela, você foi para lá, para Europa, passear uma semana, ficou lá
passeando nos melhores lugares, comendo a melhor comida. Isso aí quem não quer? Mas aí que tá o ponto da questão. O que eu trouxe disso pro meu trabalho, por exemplo, né? Uma das questões mais simples, que foi a questão de logística no aeroporto, né? De conhecer um aeroporto internacional do tamanho que eles são, saber qual é a diferença que faz realmente você se preocupar com o período de escala, a poltrona que o seu chefe vai estar, a localização que você vai botar o seu executivo, a companhia que você vai botar, a diferença, né, de qualidade de serviços, enfim. Então, o local, né, a gente ficou em hotéis maravilhosos, mas a diferença que é você estar hospedado num local, realmente um hotel bom, quais são os tipos de serviços que tem no hotel que você pode ter, gratuitos, coisas super legais que você pode já fazer para o seu chefe, por exemplo. Enfim, a própria questão da disposição, né, da localização, onde é que vai ser o evento que ele vai participar, etc. E foi muito legal, porque, por exemplo, na Espanha, né, Madrid mesmo, depois eu tive a oportunidade de enfim, enviar executivos para lá, até pela Fox, né, que sempre tem os jogos ali próximos do hotel que eu conheci hotéis, assim, sensacionais, que as equipes ficam e tudo. Então, assim, foram experiências sensacionais que, sem dúvida, né, me acrescentou muito em todos os aspectos. E falando um pouquinho mais sobre o curso dos 4Cs, que esse eu faço super propaganda, porque, assim, sem dúvida, não só eu tenho certeza que fez diferença pra mim, né, faz diferença, mas, assim, o que eu mais ouço, né, as meninas que já conhecem aqui sabem, e quem não conhece pode ficar tranquilo que realmente, e assim, não é só pro secretariado, tá? Fiquem sabendo disso. O curso dos 4Cs, claro, é focado pro secretariado executivo, mas na área administrativa, quem tem interesse, né, em se desenvolver e tudo, é aberto. Não tem requisitos, né, como esse que eu falei das jornadas internacionais. Então, o que fez de mais diferença os 4Cs na minha vida? Como eu falei pra vocês, como assim, né, que eu não conhecia, mudou totalmente a minha mentalidade. Os 4Cs, um dos focos principais é a gente identificar qual a nossa marca pessoal. Hoje tem se falado muito nisso. Há 3 anos atrás, eu pelo menos não tinha ouvido muito, não. Né? Eu já tinha ouvido sobre relações interpessoais, sobre autoconhecimento, que se fala muito. Mas a diferença, né, do trabalho que a Pepita faz, a gente estava até conversando recente, né, falando de missão de vida, qual é a diferença quando você se realiza fazendo aquilo que você nasceu para fazer, né? Eu com a Renata também, a gente fez um trabalho recente aqui e a gente tem falado muito como que faz diferença você não só ser apaixonado pelo seu trabalho, fazer o que você gosta, mas você realmente cumprir uma missão de vida, você entender qual é a sua missão nesse mundo. E esse trabalho que a Pepita faz é muito assim, ela faz isso, né? Ela cumpre a missão da vida dela, que é levar educação, que é conectar pessoas, enfim. Então, esse curso me trouxe isso, de me olhar e entender assim, Isabela, qual é a tua marca? Porque antes, acreditem, eu sempre busquei muito conhecimento e etc, tudo aquilo que eu falei aqui no início, mas foi sempre pensando assim, o que eu não sou boa? Eu sempre busquei muito me desenvolver naquilo que eu não era boa. Porque eu achava assim, se eu sou boa em alguma coisa, que bom, então eu já tenho esse conhecimento, eu vou atrás de conhecimento que eu não tenho. Eu sempre pensei muito assim. Então eu sempre me forcei muito. Eu sempre forcei muito coisas que eu não, às vezes nem estava afim de fazer, mas eu falei, não, você vai fazer porque você não é boa, você tem que aprender. Então, assim, claro, isso me trouxe coisas boas, né? Muita disciplina, muito foco para realmente ter, né, conhecimento e habilidades das quais eu não era boa. Contudo, quando a Pepita virou e falou assim, gente, vocês precisam entender o dom que vocês têm. Vocês precisam conhecer o que vocês fazem de melhor e investir nisso. Porque se vocês já são bons, vocês vão ser excelentes. E se vocês são excelentes no que vocês fazem, vocês vão estar sempre brilhando, né? E aquele lance do trabalho, tipo, todo mundo, por exemplo, um trabalho que pode ter várias secretárias no mundo, mas por que eles vão querer você? A diferença assim, o que você tem de diferente, né? Qual é o seu diferencial? Qual é a sua marca? O que é seu? O que é único? Quando eu comecei a me dar conta disso, né? Que eu passei uma vida inteira, uma carreira inteira, sem investir naquilo que eu era melhor, e mesmo assim eu tinha conquistado muita coisa, isso me fez ver, nossa, o quanto
se eu realmente investir naquilo que eu sou boa, o quanto que eu vou ter de resultado? Então isso foi uma das primeiras, um dos pontos mais fortes que me tocaram. Aí aqui a Renatinha tá falando, né? Quem cumpre sua missão inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E é muito impressionante como isso é verdade. Eu tenho certeza aqui que, por exemplo, eu falei, né? Essa é a minha primeira live, isso já é um resultado de muito exercício que eu venho fazendo aqui, uns storyzinhos e tudo. A Renata me ajudou muito. A gente fez um trabalho de coaching, né? Eu fiz um trabalho com ela para desenvolver um pouco mais voltado para essa parte de mentoria, que é um trabalho que eu tô começando a desenvolver também agora, cumprindo a minha missão de vida, porque também uma das coisas que eu descobri, né, que a minha missão de vida é essa também, levar conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então esse é um dos meus objetivos de vida. E assim, quando eu comecei a entender isso, né, de uma maneira realmente mais concreta, e nos próprios 4 Cs que a Marcinha falou que vai fazer agora em julho, você já sai de lá com a sua missão de vida rascunhada, né? Isso é muito legal, você ter essa autorreflexão. Então, sem dúvida, a partir desse momento, né, que foi esses 3 anos atrás, assim, transformou a minha vida, né? Transformou a minha forma de ver as coisas. Eu me senti mais livre. E hoje, por exemplo, depois de 3 anos, até no meu próprio trabalho, assim, no meu dia a dia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito formal. E assim, é o meu jeito também, né? Eu sou um pouquinho mais formal, eu gosto de tratar as coisas com esse cuidado, né? Como eu falei, do comportamento e tudo. Mas eu não sou assim também, né? Eu sou uma pessoa brincalhona, sou uma pessoa divertida, eu sou uma amiga muito, assim, brincalhona também em alguns momentos, mas que às vezes eu não deixava isso entrar, né? Eu me prendia muito, eu me fechava muito numa caixinha. E às vezes isso até me atrapalhava, em vez de me ajudar no trabalho, por exemplo. Hoje eu já me sinto mais tranquila, né? Já me sinto muito mais tranquila de ser realmente quem eu sou, de uma maneira mais leve, sem a preocupação de que isso possa me atrapalhar, por exemplo, profissionalmente, né? De me comunicar mais com as pessoas, que isso, sem dúvida, é um dom que eu tenho, né? Eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar com as pessoas. Mas às vezes eu segurava isso achando que não, né? Eu preciso me controlar mais, eu preciso aprender a ficar mais calada. Que, claro, a gente também tem que desenvolver, que agora o meu processo é desenvolver a escuta ativa. E aí, esse é todo um processo, como eu costumo falar, né? Então, eu venho trabalhando junto com o Pepitas, né? Hoje eu faço parte do conselho, nessa área educacional. Eu participei de algumas áreas durante esses 3 anos, mas hoje eu já tenho essa segurança de ver, não, é nessa área que eu quero seguir, né? Na área de educação, como instrutora, como facilitadora, enfim, agora como mentora. Então, assim, a gente tá realmente buscando, né, alinhar cada vez mais essa missão de vida com as habilidades, que isso que é legal quando você começa a se conhecer, trabalhar esse autoconhecimento para o quê? Para alinhar, né, para entender o que você precisa melhorar. Eu sou boa nisso, eu posso melhorar ainda mais em quê? Eu sou boa em falar, então eu preciso de repente, sei lá, fazer um curso de oratória, fazer um curso de apresentação, por exemplo, né? Porque já é algo que flui. Isabela, mas eu morro de vergonha, jamais eu faria uma live, jamais eu... Poxa, então o que você vai fazer? É importante pro seu trabalho, você precisa se comunicar, você precisa se apresentar? Precisa, então você vai precisar desenvolver isso sim. Mas, se você, de repente, tem outras habilidades muito boas também, né, nessa parte do backstage que a gente fala, né, que, enfim, dá mais suporte ali e tudo, não quer estar na frente do palco, legal. Mas você precisa apenas ter essa consciência, né, ter esse discernimento do que você quer. Aí vem essa questão do planejamento de carreira também, né, que foi a perguntinha que a Marcela fez. É você entender o que você quer alcançar, seja na sua carreira, na vida pessoal, o que você precisa desenvolver para chegar lá, e aí só seguir o fluxo, e as coisas vão funcionar. E não é, às vezes, se baseando, porque fulano tá fazendo, eu quero fazer igual. Não, é você fazer o que é bom pra você. É se respeitando, se conhecendo e seguindo o seu fluxo. Porque aí você vai chegar o quê? No seu sucesso, né? Porque não é o que é sucesso pra mim que vai ser sucesso pra você. Então, assim, eu realmente, nesse momento, né, de vida, com todas essas coisas que estão acontecendo, de trabalho, enfim, de trabalho voluntariado também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu percebi que eu já venho fazendo há muito tempo, na verdade,
é isso, de você usar os seus dons, usar, né, aquilo que Deus te deu de melhor, ou que você faz de melhor, para contribuir na vida das pessoas. Gente, e aí, vamos lá, interajam comigo. Tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto? Eu vou aproveitar aqui, né, para falar um pouquinho mais, como eu falei, do clube. A gente tem, o clube, ele tem 23 anos, gente, é muito tempo. O Pepita Secretários Club está fazendo 23 anos esse ano. Sempre trabalhando né, focado no secretariado executivo. Anos atrás, né, logo que começou, imagina como era difícil. Hoje ainda é um pouco difícil a gente mostrar a importância desse profissional, entender, para os próprios profissionais às vezes, né, entenderem, por isso que eu gosto muito de trabalhar com jovens, principalmente universitários, para entender a sua importância, o seu papel, como é importante a gente estar consciente do nosso papel, das nossas habilidades, o que a gente pode contribuir, né, para realmente fazer um trabalho melhor. Então é nesse desenvolvimento, nessa conexão também, tanto interna, né, quanto com os parceiros, quanto com o mercado de trabalho, que o clube vem fazendo. Então, assim, dentro do clube a gente tem esses cursos que chama Masterclasses, tem os 4Cs tão famosos que eu falo muito, mas também tem outros cursos de comunicação, de liderança, que também é nessa questão do desenvolvimento contínuo, dessa busca, né, de sempre estar se melhorando, conhecendo pessoas e saindo da caixinha, né, porque eu sempre falo que, assim, cursos tem aos montes, né, hoje em dia tem os cursos online e tudo, então, assim, o diferencial é realmente ter essa vivência, né, esse dia a dia é a forma, é o formato, né, e essa é uma das diferenças grandes de quem tá junto com a Pepita, conhece, ela sabe, que ela faz isso de maneira muito genuína, né, sem ser só aquela questão, como eu digo, intelectual. Você chega lá, dá a aula, dá o conteúdo. Não. A gente vivencia, né? A gente tem uma troca muito grande, assim, entre pessoas mesmo. Eu até falo espiritual, eu até brinco, que é até espiritual e realmente sai desse patamar somente intelectual. E esse é o grande diferencial. E todo ano a gente tem o FISEC. Né, o FISEC, ele é um fórum de inovação em secretariado executivo. Esse ano vai ser o 7º. Normalmente se reveza entre Rio e São Paulo. Esse ano vai ser aqui no Rio. Então, assim, cada ano eu brinco, eu digo, né, e é verdade, cada ano é melhor, né? Cada ano é melhor. Por quê? Porque essa essência da gente sempre buscar fazer melhor do que a gente já fez. A gente fez ano passado foi maravilhoso em São Paulo, no Palácio Tangará. E esse ano a intenção é que seja melhor ainda, né? A gente vai... Quem vem é a Lucy Brazier. Ela é uma das papas no secretariado executivo a nível global. Ela tem uma revista que é do secretariado, ela é de Londres. Então, assim, vem essa figura que ela é maravilhosa. Ela dá certificação, assim, ela faz uns treinamentos de certificação para a área de assistência executiva. Então, assim, a gente está muito feliz. E também o tema, né? Esse ano que é foco, flow e felicidade, que são temas bem apropriados. Cada ano a gente, assim, fazendo parte do conselho, né, a gente participa desse início estratégico, desse momento de brainstorm, de entender o que está rolando, o que é atual. E esses temas realmente a gente entendeu como algo bem atual. E é muito disso que a gente está falando aqui também, né? A gente precisa ter foco para realmente chegar no nosso objetivo, entender o que a gente quer fazer, ser produtivo, estar alinhado, né, com as nossas estratégias. A gente precisa entender qual é a estratégia, fazer a nossa estratégia para alcançar nosso objetivo. O flow é realmente esse fluxo, a gente tá nesse fluxo, né, para cumprir a nossa missão e como que as coisas vão fluindo mesmo, né, o nome seria isso, né, fluxo mesmo, né, o fluxo de energia, o fluxo de motivação, de trabalho em equipe, para que a gente realmente encontre essa bendita felicidade, né? E a gente vai falar de maneira científica, hoje tem sido muito estudado a questão da felicidade de maneira científica, então tem convidados, assim, de excelência. Depois, quem tiver curiosidade, que não conhecia ainda, dá uma olhadinha lá no site, fisecrio2019.com. E vai ser agora em agosto, então assim, eu tô super animada, a gente tá trabalhando bastante, né, estudando e já procurando, porque é aquela história, tudo isso... como eu falei lá no início, a gente busca estudar, enfim, trabalhar aquilo ali dentro da nossa vida no dia a dia, né? Porque seria, desculpa a palavra, mas seria até burrice não fazer isso, né? Tá perto de tudo isso e não aplicar na nossa vida. Então, assim, a dica que eu dou é essa, mais umazinha, quer dizer isso, assim, busque
por conhecimento. Busque aprender, tá terminando meu tempo aqui, tá contagem regressiva. Busque por esse conhecimento, busque por conhecimento intelectual, mas acima de tudo por se desenvolver, se conhecer, né? De maneira emocional especialmente. Gente, obrigada mesmo pela participação de vocês, amo vocês, essa é a primeira com certeza de muitas, e a gente se vê em breve, tá bom? Mandem comentários se gostaram,